Esses festivais grandes que estão acontecendo, tem muitas mudanças, tem melhorias, tem coisas que não conseguem ajustar. Vamos fazer uma comparação entre os festivais e um papo sincero, direto e reto aqui? Olha, espero que vocês não me cancelem, mas eu vou falar a verdade dentro do meu ponto de vista e dentro do que eu acredito com a minha experiência. Bora comigo? Então vamos falar de The Tal, vamos falar de Tomorrowland, pode entrar Lollapalooza, outros festivais. O negócio é que a gente vai comparar alguns pontos entre eles e ter uma troca sincera sobre isso. Será que vale a pena a gente continuar indo? Ou não? Ou qual vale a pena e por quê? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso agora. Bora? Então vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Tudo jóia? Deixa um joia aí comigo que eu não estou sozinho. Ele adora participar de um vídeo comigo, não é, Miguel? Olha, ele fica quietinho, comportado, adora ficar. Então ele vai ficar aqui enquanto a gente fala sobre os festivais. Antes de eu começar essa comparação super sincera, assim, não tem roteiro nenhum, mas tem tudo aqui o que eu acho que a gente tem que conversar. Eu quero dizer quem sou eu nos festivais, porque talvez você nunca assistiu nenhum conteúdo meu, você não saiba. Eu sempre amei ir em festival, porque festival tem aquela alegria, aquele tanto de gente, a gente vai de um artista para outro. Eu amo a experiência. Me tornei um influenciador de festivais. Isso começou há mais de 10 anos. Fora a minha experiência em ir, eu comecei a fazer conteúdo. Se você procurar no meu canal, você vai encontrar conteúdo de festivais no Brasil, fora do Brasil. Vamos lá, tem Lollapalooza no Brasil, Lollapalooza em Paris, tem Tomorrowland no Brasil, na Bélgica, na França, tem Tomorrowland que nem existe mais, que era uma versão pocket em Malta. Tem o The Tal de 2 anos atrás, que foi a primeira versão. Então, assim, eu fiz muitos conteúdos de festivais, eu tenho uma vasta experiência. Eu sou turismólogo, uma pessoa que é formada em turismo, então eu estudei o planejamento e a organização de um espaço de eventos. Agora que eu te dei um norte sobre quem sou eu para falar sobre a experiência de festival, nós vamos falar aqui sobre a experiência de festival, nós vamos falar sobre line-up, nós vamos falar sobre preços, nós vamos ter um papo sincero sobre isso que está acontecendo. Acabou de acontecer o The Tal agora, pela segunda vez seguida, foi ele acontece de 2 em 2 anos, né? E já está confirmado para 2027 de novo. Assim como a gente acabou de ter a notícia que não vai ter Tomorrowland Brasil no ano que vem, devido ao fato que aconteceu na Bélgica por causa do main stage que pegou fogo. E realmente é uma logística complicada, parece simples, mas não é. Ok, a gente percebe mudança. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a experiência de quem vai no festival. Tem festival que pensa mais na experiência da pessoa que vai curtir. Tem festival que pensa mais na verba, no dinheiro que vai ganhar. Óbvio que todos estão pensando no dinheiro, mas tem gente que pensa mais na transmissão da TV e tem gente que pensa mais no que o público vai viver. Mas essa é a minha opinião como um turismólogo, como uma pessoa que entende de experiência de festival. O Tomorrowland, eu vou trazer ele primeiro aqui para explicar, para depois a gente ir pro outro. O Tomorrowland é um festival que ele pensa em cada detalhe da experiência do usuário. Eu vou dar um exemplo de um detalhe que me impressionou muito quando eu comecei a ter mais atenção nisso. Eu estava na Bélgica, no final do último dia do Tomorrowland da Bélgica, eu estava indo embora e você tinha que ter uma longa caminhada, assim como em todos os festivais. Ok, não é sobre a caminhada, é sobre como você faz essa caminhada. E aí eu estava indo embora, andando, e aí no meio do trajeto, tinha gente, eu ganhei capa de chuva, eu ganhei copo de água, não estou falando que o festival tem que dar isso. E tinham pessoas no meio do trajeto dando suporte, caso alguém precisasse. Mas também tinham pessoas fantasiadas ajudando a conduzir essa pessoa para fora do festival de uma maneira lúdica. Porque a pessoa que vai para um festival, ela vai viver uma experiência para a vida dela. Talvez ela nunca foi em um festival, é o primeiro. Entende? Mas mesmo se for, ela tá saindo e tem toda uma experiência na saída. Porque o festival
pensou também na hora que o público estava indo embora. Só que a questão não é só ir embora, a questão é chegada também. Tem festival que quando você chega, já tem pessoas esperando para te ajudar na entrada, para não ser confuso, para evitar problemas, para te ajudar a ter uma experiência melhor nesse dia que você gastou ingresso, às vezes gastou hospedagem em avião, gasta com comida fora da sua casa. Você tem muitos custos. E além disso, ter uma pessoa, contratar algumas pessoas a mais para dar esse suporte de experiência, muda tanto às vezes o nosso dia. É pequenos gestos que mostram que a empresa que está cuidando do festival cuida de verdade do que o público está passando. Calma que eu vou concluir tudo isso, você vai entender. Eu percebi que o Tomorrowland, se você entra, eles desenham a experiência por onde você vai passar. E cada lugar que você passa, eles colocam detalhes para você ir observando, para você ir entrando no clima, para você viver aquilo de uma forma especial. O Tomorrowland eu sei que pensa na experiência do usuário. Vamos falar da experiência, eu falei da experiência do Tomorrowland. Agora eu vou falar da experiência, vou incluir aqui do Lola para falar do Detal, que a gente tem um papo aí para conversar. Tomorrowland não é perfeito, ele tem seus desafios, coisas para melhorar aí também. Tem. O Lollapalooza é um padrão, ele sempre tem o palco daquele jeito, daquele mesmo formato, todos os palcos são parecidos, é igual, é tudo aquilo. O Lola sofria antes um problema, a organização dos palcos sempre foi muito boa. Então é fácil chegar, fácil sair, o desafio ali é sempre no autódromo, o quanto você tem que andar, do metrô que chama estação autódromo, mas não fica perto do autódromo. Fica perto naquela, você tem que andar. Depois que você anda, você entra no autódromo, você não entrou ainda. Você tem que andar, dar a volta no festival para depois entrar. Isso se você chega de metrô. Se você chega de carro é uma outra experiência que eu vou detalhar isso agora também. E eu acho que se você foi de metrô ou se você foi de carro, talvez você não pegou esses dois lados. Eu fiz questão desse detalhe, ter experiência de Uber, ter experiência de metrô, ter experiência indo de várias das formas que eu consegui para poder falar isso aqui. Então por isso que tem umas verdades para serem ditas. O Lola passava por muitos desafios. Eu lembro que o banheiro era trágico. Agora nós temos esgoto, então agora a gente tem banheiros ótimos no Lollapalooza, inclusive no Detal esse ano. Foi um show de banheiro que parecia um portal para você entrar, que experiência maravilhosa. O Detal acertou em cheio no banheiro, ficou excelente. Isso o Lola, que parece que o Lola também tem esse esgoto agora, também melhora. Só que, agora vamos para uns pontos. A chegada no Detal. Se você vai de metrô, você para na extração, aí você anda reto, depois você sobe. E quando você sobe ali, você tá no portão G, você vai entrar. Agora eu vou dar uma pausa pra gente falar só de Detal e eu falar o que eu percebi. Eu cheguei no dia do evento teste, e lá no evento teste cheguei 1 hora antes, porque eu teria só 2 horas pra gravar, eu tinha muita coisa pra gravar e beleza. E aí cheguei lá no portão 1 hora antes. Eles não abriram o portão até a hora H. Tudo bem, só que não tinha um funcionário do festival inteiro lá organizando uma fila ou dando suporte. Tinha a polícia que não era responsável por isso, estava cuidando lá, estava tudo certo. Tinha todo um pessoal que é de infraestrutura da cidade ali, mas na questão de festival não tinha uma pessoa. Isso não é a primeira vez que acontece, isso aconteceu 2 anos atrás também. Aí liberou o portão, se liberasse o portão de entrada às 4 em ponto, para você já entrar pro festival é uma coisa. Não, tinha atração que começou às 4 em ponto, mas 4 horas não estava liberado para o público entrar, mas a atração já estava no palco. Aí depois que eles liberaram o portão, você andou, você tem que andar você anda para cá, você vai para cá, você vai para cá, aí você desce, você sai lá. Aí quando você chega onde vai ter a segurança para te averiguar, para te fiscalizar, não estava liberado, já tinha dado 4 horas, já era 4h10, 4h15, não estava liberado ainda. Até os seguranças estavam sem entender o que estava acontecendo. Como que um festival tão grande, tão preparado, não coloca um responsável para organizar uma entrada? E nem era tanta gente no dia do evento teste. Mas eu percebo que o Detal, eles não têm todo esse cuidado. Eu vou trazer alguns outros pontos aqui. Melhoraram a organização dos palcos, o The One saiu daquele eixo ali que estava dando as pessoas se amassando e deixando as pessoas só concentradas ali perto do skyline e não circulando pelas marcas que estão pagando muito caro para estarem presentes no festival.
Esse ano eles colocaram The One lá do outro lado, perto da onde tinha um palco de música eletrônica que foi retirado, e aí colocaram um palco quebrado, que foi um grande acerto, e colocaram The One ali. Então todo mundo navegou entre as ativações das marcas, foi bom para as marcas, foi bom para o festival. O festival em si estava lindo, maravilhoso, o cenário é impecável. E aí o que eu sinto de falta no Detal é que ele é muito feito para televisão, para o show. Quem vê na TV, o Detal é gostoso de estar em casa vendo com os amigos, no telão, na televisão grande ali, você põe play, você assiste ao vivo. Porque é cenograficamente perfeito. Já para quem vai viver a experiência, é fila para você chegar no lugar de restaurante para comer, você vai pegar fila. O andar, o portão lá fora, não ter uma pessoa, experiência do usuário. O caminho que você entra no autódromo pelo Detal, assim que você ia andando, tava um monte de tapume branco sem nada. É como se fosse te colocando num cercadinho pra você passar. A experiência de entrada e saída é ruim. E lá dentro você pega a fila para comer. Se você vai no banheiro perto do palco principal, é uma fila gigantesca, principalmente para as mulheres. Cara, se sabe que banheiro de mulher dá mais fila porque elas levam mais tempo, isso é óbvio. Porque ao invés de colocar 500 banheiros de mulher ali e 300 no outro lugar que fica vazio, por que não coloca 1000 banheiros de mulher ali e 200 ou 100 só naquele lugar que já fica mais vazio? Entendemos que o banheiro pode ter uma fila menor. E aí agora, se eu vou para o Tomorrowland esse ano tem que entregar um bom banheiro. Estamos esperando um banheiro bom, um banheiro que a gente não sofra, que tenha papel, porque no Detal, nos banheiros mais afastados, qualquer hora que você ia tinha papel, tinha água para você lavar as mãos, tinha sabonete, tava tudo lá. E a gente espera isso, que o Tomorrowland traga isso pra gente aqui no Brasil também. Então eu não tô cobrando só de lá, tô cobrando de cá também. Essa experiência do que a gente vive, ela é muito importante pra gente querer voltar outro dia. Se a gente não vive, você vai na casa de alguém, você não se sente bem ali, você quer voltar lá? Você não vai querer voltar. Pra finalizar a parte de experiência aqui, e vou trazer de novo o autódromo. Se você vai de metrô, você entendeu a logística. Se você vai de Uber, eu vivi 2 experiências com Uber. Não tem um lugar próprio para você pegar o Uber. Você tem que sair, ó, tem a saída que é o portão G, que você vai pro metrô. Se você tentar pegar Uber por ali, você não vai conseguir, porque é bloqueado o acesso. O acesso para Uber chegar é só pela saída do portão A, que é aquela saída lá em cima, perto daquele, o elevador, o Turbo Drop, tava lá, aquele que cai, sabe? Chama Mega Drop, né, no Detal. Naquela saída que você pega o Uber. Mas olha como foi. Eu solicitei o Uber, aí o cara aceitou. Aí quando eu saí lá fora, o cara estava me esperando com o celular. Ele, oi, você é o Thiago, né? Sou. Então vamos. Aí o cara me conduziu até o carro dele, que estava algumas ruas de lado. Eu fui andando, ele me colocou no carro, dali nós fomos. Essa foi uma experiência. A outra experiência foi no último dia, no final, depois que acabou tudo, eu fui pegar o Uber. Pedi o Uber. Uber não sabia chegar, não tinha ponto, não tinha lugar, não tinha informação. Ele só me contou que ele ganhava R$25 a mais para ficar voltando e buscar mais gente. Então ele estava fazendo isso pela questão que ele ganhava mais. Mas tinha zero planejamento e organização para isso. A gente estava, eu e umas amigas que ficaram esperando com medo. O cara ligando, tentando saber onde estava. Eu coloquei ali, ó, no ponto que o próprio festival deixou marcado para você pegar o Uber não sabia chegar. Talvez a Uber queria ter um stand lá dentro e não conseguiu, sei lá, dar um stand para eles colocar lá, mas para fazer um lugar legal pra gente pegar o Uber e ir embora, quem quer ir de Uber. Tem gente que tá indo pro aeroporto direto, tem gente que vai para um outro, tem gente que quer ir de Uber. E eu te falo, o lugar lá de Uber não tinha tanta gente, eu fui tranquilo. Tava mais cheio no metrô, porque a gente é tão educado aí de metrô, que a gente fica até com medo de Uber, que vai dar muito caro. Não deu caro, assim. Claro que fica um valor um pouco a mais, mas eu tava esperando que fosse ficar bem mais caro. E foi ok, mas não tem estrutura para isso. E os Uber com medo, ó, tem que tomar cuidado, senão leva multa, isso. Só que quando você chega lá fora, você vê que o festival não dá estrutura, mas que a cidade dá. Porque o policiamento tava ótimo, apoio ao turista que eles são. Eu amo o apoio ao turista. Então eles te motivam, você chega no festival e eles, bem-vindo ao Detal, isso, que legal, cara, já te empolga para viver aquela experiência. É maravilhoso os guias do apoio ao turista. Essa questão de experiência, eu foquei mais, acho que falei mais de Detal, porque foi o que eu vivi esse fim de semana. Então eu tô trazendo para vocês algo que tem que melhorar
Senão a gente não vai pagar 700 conto num dia de evento. Que é caro. É um valor caro, sim, porque não é só 700. É bebida, é comida, é transporte. 700 é só a entrada, mais nada. Agora nós vamos falar de line-up. E aí eu vou começar pelo Detal e não dá para comprar lá com o Tomorrowland, porque o Tomorrowland é música eletrônica, é um nicho. O Detal, ele tem uma mistura de estilos. E aí a gente percebeu esse ano que tinham muitos artistas com um público 30 a mais. E que foi um sucesso. Ah, por que talvez um público 30 a mais? Porque tem dinheiro para pagar. Porque o público de 20 não tem como pagar 500, 600, 700 conto no ingresso de um dia. Nesse festival, eu vi, por exemplo, o Lionel Richie 30 a mais, maravilhoso. A Joelma, que foi uma surpresa e mostrou que ela tem público pra caramba. Enquanto a gente viu outros grandes artistas que a gente acha que tem público, ninguém foi querer vê-los. Ninguém assim, ficou vazio. E aí aconteceram muitas polêmicas do line-up. Eu posto vários conteúdos em tempo real no meu Instagram, @ThiagoLopes. Se você não segue, segue lá, @ThiagoLopes. E aí, nesse tempo real ali, eu vi que eu postei conteúdos de pessoas que eu gostei. E aí entram pessoas com discurso de ódio. Pra mim não faz sentido. Tem mais de 25 mil comentários xingando o artista. A pessoa não tá nem me xingando, mas xingando o artista porque... Cara... Pra que destilar ódio pra alguém que você não gostou? O que você colhe com isso? Falando do line-up, essa questão dos 30 a mais, o Backstreet Boys, eu vi uma entrevista hoje ainda, acho que foi do Popline, falando do tanto de mulher 30 a mais que foi, não especificamente das 30 a mais, mulher que foi, e é a primeira vez em um festival que elas nunca tiveram a coragem de ir, que agora elas estão tendo. Que sensacional! Isso é acerto de público também. É que tenha mais pessoas assim indo a primeira vez. Então o line-up pra mim, ele é... O Detal sabe fazer, assim como o Rock in Rio, assim como o Tomorrowland. Eu não sou uma pessoa crítica de falar que o line-up tá ruim ou não. Cada um gosta de um artista, quem sou eu pra criticar os artistas? Detal, assim, melhorou muito, mas eu acho que falta muito pra ele se tornar um bom festival. Assim como o Tomorrowland aqui no Brasil tem melhorado muito. E esse ano a gente vai ver se até esses detalhes que eu tô falando aqui, eles também vão melhorar. Por isso que eu tô gravando e postando antes. Eu acho que o cuidado com o público vale mais do que o cuidado com a marca. Eu sei que a marca é quem banca aquilo acontecer, mas o público é quem faz aquilo existir. Porque sem o público, é só uma transmissão para TV. E além de experiência e line-up, vou falar de preço. O preço de festival é caro? É muito caro. É muito caro. Mas é porque é uma junção de muitos artistas e muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente pode esperar que os preços vão continuar assim para mais e subindo mais. Porque a conta, se você calcular o preço de um Tomorrowland, um dia, é parecido com o preço de um Lollapalooza, que é parecido com o preço de Detal, que é parecido com o preço de Rock in Rio. Tem muitos outros assuntos que eu gostaria de falar, acho que esse vídeo já está longo demais. Se você tem alguma crítica para algum festival, que esse vídeo seja conselhos para os festivais melhorar a experiência para a gente, que a gente quer continuar indo nos festivais, a gente não quer que eles acabem, mas a gente quer o melhor pra gente. As marcas são importantes e cada festival trabalha as marcas de uma forma. Tem festival que a marca pode colocar o nomezão lá, grandão. Tem festival que a marca não pode fazer isso porque atrapalha o visual da experiência de quem tá passeando por ali. Você tem qualquer crítica, qualquer dúvida, se discorda de mim, fica à vontade para comentar aqui, tá? Esse vídeo é feito com muito carinho. Eu tenho um super apreço pelo Lollapalooza, que é um festival que eu já fui em países diferentes e gosto. Tem o Tomorrowland, eu amo de paixão. Os meus vídeos só funcionam no Tomorrowland. Não é porque, o Thiago já fala de... Não, é porque eu amo o Tomorrowland. Eu amo a experiência de entrega deles. Sabe o que é? Tá num festival que tava comemorando 15 anos. Na hora que eu entrei já dentro, depois de alguns metros, tinha uma pessoa me dando um chocolate e um sorvete com chocolate com uma plaquinha de 15 anos. Era um sorvete com chocolate belga, porque era na Bélgica, com um chocolate ali, ó, para você comemorar o aniversário do Tomorrowland. É encantamento. O que falta no Detal para ele ser um bom festival é encantamento. Tomorrowland tem coisas para melhorar também, já disse aqui. Comenta aí o que você quiser. E agora você pode assistir algum outro vídeo de festival. Só clicar para assistir
E vamos começar tudo de novo. E aí, gostou de participar? Vocês viram como ele fica quietinho? É, meu. Eu sou muito bonitinho. Eu participo. Agora é a sua hora, faz a sua cena. Tá quietinho?